Bom dia, o meu nome é Giovana Caetano, sou do segundo ano de Química. Vou falar um pouco sobre a separação de misturas, que são um processo utilizado para separar duas ou mais substâncias diferentes, que é a mistura heterogênea e a mistura homogênea. Vou falar um pouco sobre as duas e depois vou falar sobre a separação das misturas das duas. A mistura homogênea são aqueles em que não consegue perceber a diferença entre duas ou mais substâncias contendo da mistura. E ela apresenta de uma forma com apenas uma face, que chama monofácie. Por exemplo, a água e açúcar, o aço, o bronze, né, e o latão. Agora, a mistura heterogênea, elas são misturas nítidas que têm a presença de duas ou mais substâncias, e quando apresenta duas ou mais substâncias, elas são chamadas de polifácie, né, porque é mais de uma, e não existe mistura heterogênea gasosa. Por exemplo, o granito, a água e o sal, ouro e areia, açúcar e farinha. Agora eu vou falar sobre a separação de misturas homogêneas. A destilação simples, ela é separada entre substâncias sólidas e substâncias líquidas, através do seu ponto de ebulição. Exemplo, a água com sal. É submetida à temperatura de ebulição, que evapora, que apenas sobra só o sal. A destilação fracionada, ela é separada entre as substâncias líquidas através da ebulição. Para que esse processo seja possível, os líquidos são separados por parte até que obtenha um líquido que seja o maior ponto da ebulição. Exemplo, separar a água de acetona. A evaporação também é conhecida por evaporação. Consiste em aquecer a mistura até os líquidos evaporar, separando-se do soluto da fórmula sólida. Nesse caso, o componente líquido é perdido. Exemplo, processo para obtenção do sal marinho. E sobre a liquefação fracionada, é realizada através de equipamentos específicos, no qual a mistura é resfriada até os gases tornarem-se líquidos. Após isso, passam pela destilação fracionada, que são separados conforme os seus pontos de ebulição. Exemplo, a separação dos componentes do ar atmosférico. Agora eu vou falar sobre a separação de misturas heterogêneas. Vou começar com a centrifugação. A centrifugação ocorre através da fórmula de centrifuga, e a qual separa o que é mais tenso do que é menos tenso. Exemplo, a centrifugação no processo de lavagem de roupa, a qual espera a água das peças de vestiário. A filtração é separada entre substâncias sólidas, solúveis e líquidas. Exemplo, fazer o café utilizando o coador. Para obter a bebida, ela é coada, separando o pó do líquido. A decatação é a separação entre substâncias que apresentam a densidade diferentes. Ela pode ser realizada entre líquidos sólidos e líquidos. No caso do sólido, deve ser mais tenso que o líquido. O sólido ficará depositado no fundo do recipiente. Para que esse processo seja utilizado, vamos utilizar o funil de catação. Exemplo, a separação de água e areia, ou separar a água de um líquido menos tenso, como o óleo. E por último, o dissolução fracionada, que é usada para a separação de substâncias sólidas ou sólidas e líquidas. Ela é utilizada quando há uma mistura de alguma substância solúvel em solventes como a água. Após o método de dissolução, a mistura deve ser passar por outros métodos de separação, como a filtração ou a destilação. Exemplo, a separação de areia e sal. Agora eu vou falar sobre a separação de magnética. A separação é de um metal de outras substâncias mediante o uso de um ímã.
Exemplo, separar limalha de ferro, que é o metal de enxofre em pó, ou areia. Agora eu vou falar sobre a ventilação. A ventilação é a separação de substância com idades diferentes. Exemplo, soprar sobre uma taça com arroz para afastar as cascas que vêm misturada antes de prepará-lo. Já a levigação é a separação entre as substâncias sólidas, que é um processo utilizado pelos garimpeiros e que é possível graças a densidades diferentes das substâncias. Exemplo, o ouro, que separa da areia e na água, porque o metal é mais tenso do que a areia. Agora, a peneiração ou a tensão, ela é separada entre substâncias através de uma peneira. Exemplo, peneirar o açúcar para separar os grãos maiores para fazer um bolo apenas com açúcar mais fino. A flotação é a separação de substâncias sólidas e substâncias líquidas, que é o que é feito através de adição de substâncias na água, que proporciona a formação de bolhas, e as bolhas formam então uma espuma, separando as substâncias, que no caso que é o exemplo de tratamento de água. A floculação consiste na adição de substâncias acumulantes, que como o sulfato de alumínio, que é adicionado na água justamente com o ácido de cálcio. A relação entre essas duas substâncias origem na hidróxido de alumínio. As partículas pequenas em suspensão na água se agregam e se unem no hidróxido de alumínio, formando clúculos e flocos maiores, né? E o que permite a decatação. E nesse processo é uma etapa de tratamento de água e ele é extremamente importante, pois as partículas são muito pequenas e não se, como pode dizer, decimetam, né? E ficam em suspensão na água, que é o que dificulta a retirada. Por último, a catação, que é um método mais simples para a separação de misturas e é realizado de uma forma manual, separando as partes sólidas, que é no exemplo de separação de materiais de lixo.